todo dia aparece coisa nova. Isso não é para desesperar vocês não, isso é para falar: "Comece agora, comece agora". Porque, por exemplo, uma outra coisa, né, uma tese que vocês devem conhecer pessoas para quem ela é cabível. O STF decidiu que não incide imposto de renda sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia. Quantas pessoas, especialmente mulheres, não recebem a pensão alimentícia e pagam imposto de renda sobre isso? E outras vezes, quando elas não pagam, elas recebem um auto de infração, recebem uma cobrança, recebem uma execução. Então, assim, e isso é uma coisa relativamente recente. Então, o que a gente tem que fazer, né? Nós temos que começar com o que você tem, né? Por exemplo, a Raquel fala assim, que é uma coisa que importante, olha só. Ela fala: "Eu tenho receio de fazer algo e por falta de conhecimento e experiência sobre outra situação, prejudicar". Por isso, até mesmo aí, também pegando seu gancho, por isso que eu mencionei para você nichar. Por quê? Porque se você falar assim: "Olha, quando eu souber tudo, eu vou começar", o que acontece? Você nunca vai saber tudo. Por quê? Porque demora demais, porque é impossível saber tudo, porque todo dia surgem teses novas, algumas caem por terra e outras surgem. É assim na vida, é assim no direito tributário. Então, para uma situação como essa, isso vale para Raquel, isso vale para Nayara, isso vale para todos vocês. Como é que eu faço para superar esse medo de não saber fazer e prejudicar? Você vai escolher um caso, uma situação para você começar, né? Vamos dizer que seja essa da pensão alimentícia. Pode ser algo mais simples. Por que eu falo mais simples nesse caso? Porque é algo que o STF já decidiu a favor dos contribuintes, tá? Então não é algo que você tenha risco, né? Em outros momentos, vocês vão ver que mesmo quando é algo que o STF não decidiu, eu falo que é preciso entrar com a ação, é preciso entrar com a tese para já proteger o direito. Mas para você que está muito, muito, muito assim, inseguro, e o jeito de você superar essa insegurança é fazendo. Então, uma das formas é você fazer algo, escolher um tema que já tenha decisão favorável. Do STF, por exemplo, ou do STJ, né? O tribunal já entende daquele jeito. E aí você vai pegar aquele assunto, você vai pegar aquele tema e estudar aquele assunto, aquele tema com profundidade, né? Para quem que serve essa tese? O que o STF entendeu? Que documentos que eu preciso juntar? Que tipo de ação que eu vou entrar, né? Então, você pega, como é impossível, eu falei, você querer saber todo o direito tributário, para você dar o seu pontapé inicial, você pode escolher um assunto, que isso é o nichar, e falar assim: então tá bom, vou trabalhar aqui, vou começar com pensão alimentícia, né? E aí você estudar isso profundamente, você estudar esse tema, né? Ou então, uma outra sugestão que eu já dei aqui, e até alunos meus de treinamentos anteriores fizeram, é talvez você possa entrar com alguma coisa para você mesmo. Mesmo que o valor econômico não seja muito grande. Não tem a que eu mencionei das contas de energia elétrica? Então, nas contas de energia elétrica, vem o ICMS, que é a cobrança ali da compra da energia elétrica, mas ele incide sobre tarifas, TUSD, TUST,
em cargos setoriais. Ele incide sobre coisas que não são a energia elétrica. E ele vem incidindo isso aí desde o passado. Né? A Lei Complementar 194 diz que daqui para frente não pode mais incidir, mas os estados continuam cobrando. Então, isso daí é alguma coisa que você pode falar assim: vou entrar com a primeira ação para mim mesma. Então, eu vou entrar com uma ação. E aí, como o valor é pequeno, é menos de 60 salários mínimos, vamos dizer que você faça para sua residência, você pode entrar no juizado especial da Fazenda Pública, que não tem custas para entrar, que se perder não tem sucumbência. E se você fizer a primeira ação, nem que seja para você mesmo, você vai sentir como é. Você vai ter a sua primeira experiência. E ao fazer isso, né, que você vai estudar aquele tema, vai elaborar a sua petição, vai dar entrada nela, vai ver o que o juiz fala, vai ter que responder a contestação. Você já ganhou em termos de experiência. Você já ganhou em termos de se sentir seguro, em termos de se sentir segura. Né? Então, são algumas ideias, tá? Que eu tô passando aqui para vocês. Por que eu tô falando algumas ideias? Porque não existe um único caminho. Né? Quando eu falo, dei os 2 primeiros passos, foi assim: você sempre tem que se apresentar como tributarista, e você tem que pensar como um tributarista, né? O pensar tributário, olhar para as situações, olhar para as pessoas, olhar para as lojas e ver que ali tem tributos, né? Ver que ali tem coisas que pode ser o seu trabalho. Entrar em contato com eles, mostrar que você entende daquilo ali. Então, isso vale sempre. Agora, a pergunta é, que muitas vezes me fazem: por qual tese eu começo? Eu aqui mencionei, por exemplo, a da pensão alimentícia. Eu mencionei a das contas de energia elétrica, mas não precisa ser essa. Né? Eu mencionei essas daí como exemplos, né, para você começar. Né? Por quê? Porque eu pensei o quê? Em pessoas físicas. Eu pensei em alguém que pode ser o seu vizinho, a sua vizinha, para você mesmo, para aquelas, né, para você nem precisar prospectar mesmo, você já tem um cliente ali na sua mão. Mas não existe um único caminho, né? Por exemplo, pode ser que alguém aqui fale assim: "Não, eu tenho, né, conheço muitos médicos, né? Conheço médicos, então eu vi que tem aí uma recuperação de créditos, um planejamento para clínica médica, que eu vou falar sobre isso na aula 2 do treinamento, hein? É uma ótima porta de entrada. Então, assim, como eu vou fazer isso para clínicas médicas, para clínicas odontológicas, vou focar nisso aí. Tenho várias pessoas, vários alunos que decidiram começar focando em profissionais da saúde. É uma opção, né? E aí, como é que você escolhe isso daí? Você escolhe isso daí. Às vezes eu até falo que não sei se é você que escolhe ou se às vezes você verifica o que está mais próximo de você. Porque às vezes não adianta bater, né? Querer dar murro em faca, como se diz. Falar assim, não, eu quero prospectar uma construtora. Eu quero advogar para construtora. E aí eu saio batendo de porta em consultoras. Pode ser que não dê certo. Pode ser? Pode ser. E aí, às vezes, eu tenho vários conhecidos que são donos de mercado. Tem um conhecido que é dono do supermercado. Né? É muito mais fácil eu, às vezes, ir para o dono do supermercado do que para uma consultora. Eu tenho o quê? O salão, né, de cabeleireiro que eu vou lá toda semana, um pet shop que eu vou lá toda semana. É muito mais fácil eu ir nesse salão, ir lá no pet shop, conversar com eles, falar assim: acesso simples nacional? Como é que tá a conta de energia aqui? Ah, e a folha de pagamento de vocês, né? Vocês têm muitos funcionários? Estou vendo que vocês têm muito funcionário aqui, né? Nesse bate-papo que a gente está falando. Mas, então, assim, quando eu digo não há um único caminho, significa que é assim, Fabiana, por qual tese eu começo?
poderia falar para vocês: "Olha, comece com a exclusão do ICMS, do PIS e da COFINS", por exemplo. Mas às vezes para você mas talvez para você essa tese não seja mais viável de prospectar. Talvez para você a tese mais viável seja uma do Simples Nacional. Talvez para você a tese mais viável seja de pessoas físicas. Talvez a tese mais viável seja defender em execuções fiscais. Muitas vezes isso acontece, né? Às vezes você fala assim, eu sou tributarista, e a pessoa fala assim, nossa, eu tenho uma dívida, sabe? Que tá lá, enrolada. Então, é muito comum isso. Às vezes é começar com planejamento tributário. No final das contas, quando você começar a se apresentar como tributarista, você vai perceber que as pessoas vão ao seu redor vão começar a te dar um indicativo. Essas pessoas ao seu redor vão te dar a indicação do que mais interessa ali para elas.